Olá, meus irmãos, a paz, tudo bem? Mais uma vez vamos falar aqui um pouco da palavra e hoje eu vou usar um texto muito conhecido, que é um texto de Êxodo capítulo 20, quando Deus então dá ao seu povo os 10 mandamentos. Mas eu só quero falar hoje sobre o primeiro mandamento e eu vou ler Êxodo 20, o versículo 2 e o 3, que dizem assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Bom, é claro que Deus, quando Ele se propôs a ter um povo, Ele reuniu esse povo e traçou uma maneira pela qual eles deveriam se relacionar. Quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele tinha 3 propósitos. O primeiro, prescrever a conduta de Israel, como eles deveriam se portar, uma vez que agora era o povo dele. A segunda, definir o que é pecado. Os mandamentos vêm para definir, colocar um marco entre o que é pecado e não é pecado. E a terceira, despertar em nós o sentimento de misericórdia, graça e redenção divina. Na verdade, os 10 mandamentos é uma aliança entre Deus e o seu povo. Todos nós sabemos que foram 10 mandamentos, mas eu quero me ater hoje a falar sobre o primeiro deles. O que é interessante é que antes de Deus começar os mandamentos e dar o primeiro, Ele não queria que houvesse nenhuma dúvida de quem é que estava falando. Então, no versículo 2, ele como que se apresenta. E ele diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa foi uma forma de Deus dizer assim: olha, vocês não podem ter dúvidas de quem está falando com vocês. Eu sou o Deus que tirei vocês do Egito com mão forte. E então o que Deus queria é que não houvesse nenhuma dúvida. E antes dele passar o primeiro mandamento, ele diz quem está falando. E ele usa a expressão: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da servidão. Aí então Deus dá o primeiro mandamento, que está no versículo 3, que diz assim: olha, não terás outros deuses diante de mim. Temos que lembrar que esse é um mandamento que vai contra o politeísmo. Por que que Deus diz isso? Temos que nos lembrar que no Oriente Médio, as nações, cada nação tinha um Deus a quem servir. Haviam vários deuses. E o Senhor Deus, o que os havia tirado da terra da servidão, diz: não, vocês só podem ter um Deus. Servir apenas a um Deus. Ele está dizendo para eles que Israel não poderia, a partir de então, adorar, invocar, respeitar nenhum outro Deus senão Ele, o Deus que era o único Deus verdadeiro. Deus deixa claro para eles que Ele não iria admitir que houvesse outro no lugar dele. Deus é exclusivo, Deus é único e Ele não divide a glória dele com ninguém. Você pode pensar, mas nós vivemos hoje num tempo que não tem tantos deuses assim. Na verdade tem. Um Deus com letra minúscula é tudo aquilo que para nós é tão importante que passa a tomar o lugar do Deus com letra maiúscula. E hoje, infelizmente, há muitas pessoas que fazem de coisas Deus, como por exemplo a sua casa, o seu sítio, o seu carro, e aquilo vira um Deus para ele, vira prioridade na vida dele. Há pessoas que fazem Deus, pessoas, colocam pessoas em primeiro lugar. Então, esposa que coloca marido, filho, marido que coloca esposa, pais que colocam filhos, patrões que colocam empregados, cidadãos que colocam presidente, enfim, e as pessoas vão
criando deuses. E esse mandamento, ele serve para nós hoje. Claro que serve. Há pessoas que fazem pactos com entidades, servem pessoas, servem entidades e outros deuses que aparecem e servem deuses que não têm vida, que não falam, que não andam, que não apalpam. E o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, já que vamos ter um relacionamento de Deus e povo, eu vou colocar para vocês alguns princípios, eu vou colocar para vocês algumas coisas que vão nortear o nosso relacionamento. E o primeiro deles é a exclusividade. Não ter outro Deus diante dele. Não ter porque ele é único. Não ter porque ele é o verdadeiro. Qualquer outro Deus que nós colocarmos diante dele será falso. O que nós precisamos fazer é colocar as coisas, as pessoas, no lugar certo. E o lugar certo deles não é o primeiro do nosso coração, não é o primeiro da nossa mente e não é a nossa razão de viver e a nossa existência. Foi Deus que nos livrou da escravidão, do pecado. Foi Deus que enviou seu Filho e morreu na cruz em nosso lugar. E é Ele que deve ser unicamente adorado. Ele é o único que deve ter primazia no meu coração, na minha vida e também na sua vida. Lembre-se, não vai haver um relacionamento sadio e verdadeiro se Deus não for o único. Por isso, ao iniciar os mandamentos, ele inicia assim: não terás outros deuses diante de mim. Aplicado a nós, esse mandamento importa pelo menos em três coisas. Três coisas. Primeiro, a nossa adoração deve ser dirigida somente a Deus. Segundo, a nossa consagração deve ser totalmente a Deus. E terceira, na nossa vida, Ele nunca poderá ocupar o segundo lugar. Ele deverá ser sempre o primeiro. Que Deus te abençoe e que você coloque esse mandamento em prática na sua vida para viver mais feliz e mais abençoado. Deus te abençoe.